Olá pessoal, gostaria de agradecer o incentivo que o Menino de Chuteiras tem recebido nas redes sociais. E hoje gostaria de contar novamente com a ajuda de vocês. Flexione o joelho, façam a recepção e usando uma linguagem do voleibol, eu vou tentar fazer de levantador hoje, fazer o papel que Helder e Urbaninho fazia no Minas Tênis Clube. Eu vou levantar para o meio de rede Alberto Furtado, cracaço que jogou no Minas Tênis Clube na seleção brasileira. E eu tenho a opção também de jogar para o mito do Minas Tênis Clube, da seleção brasileira, Pelé, o Pelé do vôlei. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem para a resenha completa depois da vinheta. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao presidente do Minas, Ricardo Santiago, pela cessão do espaço. E além dele o Rogério Romero, diretor de esportes do Minas, que viabilizou esse encontro. Também não posso deixar de mencionar 3 funcionários que fizeram essa montagem fantástica aqui, que é a Eliette, o Marcos e o Marcelo. Eles chegaram mais cedo, fora do horário de serviço deles, e vieram aqui e deixaram esse espaço que é a arena que eu imagino que vocês devam sentir uma coisa diferente todas as vezes que pisam nesse espaço. Esse espaço mítico da Rua da Bahia, o ginásio do Minas Tênis. Pelé, é uma sensação diferente quando pisa aqui? Sem dúvida, aqui foi o palco de grandes títulos, né? E o Minas Tênis Clube é uma referência no esporte nacional, mundial, né? E eu pessoalmente só tenho a agradecer ao Minas, que tudo que eu conquistei na minha vida foi através do voleibol, e o Minas que deu o pontapé inicial e abriu as portas do mundo para mim. E você, Alberto, o Minas Tênis Clube deve ter sido a sua casa desde a categoria de base, né? Exatamente, eu comecei aqui com 11 anos de idade no Mini Mirim, né? Fiz vários amigos, tive vários professores, educadores, formei meu caráter aqui dentro do Minas. O Minas não é só um formador de atletas, mas é um formador de homens, né? E é uma amizade que permanece até hoje, né? A gente viveu momentos inesquecíveis, conquistas que elevaram o nome do Minas, de Minas, né? E eu digo sempre que eu sou brasileiro, mineiro e minastenista. É interessante que o Minas Tênis Clube, nos anos 80, com essa geração fantástica do vôlei, ele tinha uma capacidade de unir atleticano e cruzeirense em torno... E americano também. E americano, todos torcendo pelo Minas Tênis. E eu gostaria de citar essa torcida fantástica do Minas Tênis. Hoje, infelizmente, por conta da pandemia, vocês podem ver ao fundo essa torcida virtual. Mas eu gostaria de saber qual que é o papel da torcida do Minas para o sucesso daquela equipe. A torcida do Minas realmente é a maior torcida de voleibol do Brasil, né? Na década de 80, eu me lembro jogando aqui no Minas Tênis Clube, um jogo Minas e Pirelli, né? Que tinha gente até do lado de fora, só do lado de fora tinha mais de 3.000 pessoas, né? Inclusive nesse jogo, eles soltaram uma bomba dentro do ginásio, né? O jogo foi interrompido, depois 40 minutos voltou. Então ganhar do Minas aqui dentro realmente é muito difícil. E uma coisa muito importante, a gente não perdia 2 vezes não, perdia uma. Na segunda a gente vinha atropelando. Então realmente a torcida do Minas sempre fez a diferença. E você, Alberto, imagino que você deva, antes de se ter tornado o atleta que foi, você deve ter frequentado muito essa arquibancada aqui. Você fala, eu até arrepio, né? Porque o Minas e Minas Gerais é o maior palco do voleibol brasileiro. Os jogos que nós tivemos e a torcida a quem bem você citou, era uma torcida de amigos, né? Nós treinávamos aqui 2 vezes por dia, encontrávamos com as pessoas, conhecíamos todos pelos nomes e nos conheciam. Então tinha os cornetas, os que palpitavam. No jogo do Rio de Janeiro, que nós fomos tricampeões, foram 6 ônibus de Belo Horizonte, né, uma invasão mineira no Maracanãzinho. Esse jogo que o Pelé citou aqui,
a torcida pulou para dentro da quadra porque não cabia mais, né? Eles ficaram na quadra de basquete, não tinha uma divisão física do torcedor para os jogadores, né? Tinha uma árvore ali em cima que dava para ver, tinha gente pendurada ali em cima da árvore assistindo o jogo. Fantástico. E depois teve a invasão, a comemoração, então a torcida sempre foi o sétimo e o 13º jogador, né? Sempre nos acompanhou, era uma torcida de amigos que permanecem até hoje, que eu acho que esse é o grande legado do esporte. Você citou alguns cornetas. Era aqui de trás da Social do Minas, os maiores cornetas? Esses cornetas eram o Minas tenista autêntico, né? Que não queria ver o time perder, independente do que acontecesse. Então, existiam situações, mas eram pessoas que estavam aqui. Tinha o pessoal da peteca, que estava todo dia de manhã aqui, que a gente encontrava. E era essa intimidade, essa empatia. Todo mundo se conhecia pelo nome. Era um time de amigos, era uma torcida de amigos, né? E isso permaneceu para a vida, que eu acho que é o grande ganho do esporte, né? Porque a gente tem uma fase maravilhosa, mas a vida continua. E as pessoas permanecem. E amigos é sempre bom tê-los na vida, né? E sobre os cornetas, né? Naquela época, né? Os cornetas eram diretores, associados, alguns torcedores, América, Atlético, Cruzeiro, mas que torcia a favor. Sim. Hoje mudou um pouco o conceito. Hoje tem aqueles cornetas que querem minar, né? Então naquela época os cornetas eram mais positivos. Aquela relação de paixão mesmo pelo Minas Tênis, né? Sem dúvida, isso aí. Antes de falar das grandes conquistas que o Minas Tênis teve na década de 80, com essa geração fantástica, eu gostaria que cada um falasse um pouco do início da carreira. Sim. Especialmente você, Pelé, eu sei que você vem de uma família mais humilde. Certo. Uma coisa que me chamou a atenção na sua história de vida foi que você, se não me engano, ficou na FEBEM dos 6 aos 12 anos, é isso? Isso aí. Me fale um pouco desse período e se a FEBEM para você foi uma escola positiva na sua vida. Eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade, né? E meu pai deixou minha mãe com 10 filhos. Minha mãe, coitada, pobre, sem condições nenhuma, ela nos colocou na FEBEM, né? A FEBEM naquela época formava cidadão, né? Eu fiquei na FEBEM dos 5 aos 12, comecei a trabalhar de trocador de ônibus dos 12 aos 15 para 16, e aí 15 para 16 anos, né? Deus me abençoou e me deu a oportunidade no esporte. Comecei no Guaíra, Olímpico, e depois o Minas Tênis Clube me convidou, aonde aí se abriu as portas do mundo para mim, né? E eu tive a honra de ser o primeiro negro a jogar no Minas Tênis Clube, né? Então eu tinha que matar um leão por dia, eu tinha que dar porrada e derrubar a bola, né? E naquela época, hoje tem uma palavra bonita que chama bullying, né? Naquela época não existia essa palavra não. Naquela época eu era humilhado mesmo. Mas Deus me deu sabedoria de entrar, coisas boas entrar e ficar, coisas ruins sair, né? E aí pelo meu esforço, pela minha dedicação, graças a Deus, depois eu fui para o Atlético, retornei ao Minas, onde nós somos tricampeão brasileiro, bicampeão sul-americano. De 83 a 90, eu tenho os troféus lá, 7 anos consecutivos, melhor atacante do Brasil. E olha que a concorrência era brava, hein? A concorrência era brava, mas é aquilo que o Alberto falou, a gente fazia um diferencial. O Minas trouxe o som e juntou a equipe do Atlético, alguns do Atlético com o Minas, né? Aí fortaleceu e a gente não era nada.
né? E o som com a mentalidade dele, e a gente querendo crescer no cenário nacional, a oportunidade é agora, né? Então se o som chegasse e falar, ó, vocês podem pular nessa piscina ali, sem água, que não vai fazer mal. A gente pulava, porque a gente acreditava nele, né? Por isso que deu essa liga, onde nós fomos tricampeão brasileiro, bicampeão sul-americano, né? Então, realmente, a partir desse momento, né, a equipe era muito unida. Eu conheci o Alberto muito bem, ele tinha os defeitos dele, eu tinha os meus, Henrique, Urbaninho, Helder, mas cada um aceitava. Isso que é importante na equipe. Aí realmente fortalece e nos fez ser tricampeão brasileiro, né? Agora, esse ano a equipe do Minas teve chance de fazer mais ou menos igual a gente, né? Porque naquela época nós ganhamos da seleção brasileira. E hoje também, se o Minas tivesse ganhado, ia ganhar da seleção. A final contra o Taubaté. A final contra o Taubaté. Né? Realmente, nós fizemos história. Você pode ver que na época do Maurício, Giovani, Giba, o time ganhou 3 vezes, foi tricampeão, mas não marcou como a nossa equipe. Por quê? A nossa equipe era caseira. Era equipe de jacu. Porque o pessoal acha que os mineiros são jacu, são bobo. Mas nós só temos a cara e o jeito de andar de bobo. Mas nós somos espertos, né? Então, realmente, nós devagarzinho, comendo pelas beiradas, nós conseguimos esse fato inédito no voleibol brasileiro. Alberto, você já mencionou aqui, nascido e criado em Minas Tênis. Imagino que você sempre deve ter sido, em estatura, um dos maiores na sala de aula, por onde passava. Você começou a treinar, já vislumbrava que seria um jogador do Minas, sempre teve esse sonho? Nada, eu estudava no Loyola, e aí um colega meu do Loyola, o Bruno Dias, ele veio praticar basquete. E aí a gente andava muito junto, eu resolvi vir também, só que para o basquete a escolinha, as vagas estavam completas. E aí eu tinha uns primos que jogavam vôlei, eu falei, vou me inscrever no vôlei até aparecer uma vaga para o basquete. E aí tive o meu primeiro técnico, que foi o Ronaldo Rezende, que é um grande amigo até hoje, uma curiosidade que a gente chegou a jogar junto depois, olha que bacana. O meu primeiro técnico, nós chegamos a dividir a quadra depois e conquistamos um título pelo Minas em 81, uma Copa Brasil, né, que foi no ano de formação do Atlético. Juvenil? Adulto. O Atlético, foi no ano de formação do Atlético, o Atlético organizou esse torneio, ninguém organiza torneio para perder, né? Sim. Foi lá no Mineirinho, veio o Atlântica, que eram 6 da seleção, veio o Pirelli, que eram 6 da seleção. Os 2 da seleção eram dessas duas equipes. Tinha o Atlético, que era um time de craque, né? Tinha o Pelé, tinha o Badalhoca, tinha o Fernandão, tinha o Helder, né? Era um time de craque. E a gente... Cacau também, né? Jogou lá? Zé Roberto também. Zé Roberto, Aloísio, Marco Pinheiro. O Cacau estava no Minas, porque foi o ano que a equipe adulta se transferiu para o Atlético. E no Minas ficaram só os juvenis, comandados pelo Mário Marcos, que foi, além de um grande amigo, um dos maiores levantadores que eu tive o prazer de jogar. E o time do Minas era eu, o Zé Eduardo, o Cacau, o Henrique, o Cebola e o Mário. E a gente ganhou. E a época eu tinha... Você tinha que bloquear esse homem aqui? Não era fácil não. Não pegar na ponta do dedo? Não era fácil não. Eu tinha 16 anos. O técnico à época era o Carlos Feitosa. Então, assim, eu acho que é ali que começou a formar essa história, a base do Minas, porque o Minas é um time, igual o Pelé falou, é um time caseiro, um time de prata da casa, né? Eu acho que essa conquista eram só jogadores mineiros, né? E isso era muito bacana. Nós sempre fomos muito amigos, dentro e fora da quadra, né? O Pelé falou que a gente reconhecia os defeitos, mas a gente valorizava as qualidades. Por exemplo, o Pelé, o coreano brincava, chamava ele de star play, né? Tinha o Henrique, que era um craque na recepção, tinha o Helder Urbaninho no levantamento, eu, o Zé Eduardo, que a gente enganava ali no meio. Então, ou seja, era aquele time da prata da casa. E o meu início realmente foi isso. Voltando lá ao começo, eu comecei no vôlei e me deu uma satisfação muito grande, porque eu com 12 anos eu tinha 1,82 m,
com 14 anos eu tinha 1,94 m. Nossa. Então, ou seja, eu destacava completamente. E aí o bullying que o Pelé fala, né, comia solto, né? A quantidade de apelidos, né? Vara de apanhar coco, espanador da lua, gigante branco, né? Vinha tudo quanto é tipo de apelido. E a altura começou a ser uma vantagem, né? Eu comecei a jogar com os jogadores mais velhos, que é o que um menino novo almeja, né? Sim. Eu com 12 jogava com uns de 14, eu com de 14 andava com uns 16. Então aquilo foi um handicap positivo, né? Que a altura me proporcionou. E no começo, geralmente o crescimento é muito rápido e as pessoas não são tão coordenadas, né? Que tinha essa coisa. Eu tive um levantador que volta e meia a gente encontra. Hoje eu sou advogado, não estou mais exercendo, estou na Secretaria de Esportes de Belo Horizonte, mas a gente se encontra se encontrava na Justiça do Trabalho e ele continua do mesmo tamanho. E aí encontra ele fala, esse aí foi meu levantador, né? Ele fala lá na sala de hoje, esse aí foi meu levantador. E o vôlei me deu tudo, igual o Pelé, né? O vôlei me deu oportunidade, me abriu portas, né? De fazer amigos, de viajar e conhecer o mundo. 89 foi aquele campeonato que vocês chegaram à final, o jogo no Mineirinho? Não, esse foi 88. 88 e 89. Eu estava no ginásio lá que o Pampa arrebentou. E aí na final, esse de 89, a gente ficou acho que em quarto, mas fizemos um bom campeonato. Sim, era uma equipe mesclada de juvenis, tinha o Pelé, eu, o Helder, mas com os juvenis mesclados. Ficamos em quarto, mas fomos dispensados. Eu falei, o que eu vou fazer da vida agora, né? Porque eu nunca imaginei de sair de Belo Horizonte, sair do Brasil, e aí eu fui tentar a sorte na Itália, né? Botei a mala nas costas, fui, fiz um teste, conversei com uns 2, 3 times e escolhi uma equipe, a equipe de Sant'Antioco, na Sardenha. E aí fui, conversei, e aí tivemos o mesmo procurador, né? E aí eu falei, olha, o cara é bom, né? O cara é diferente. Vocês jogaram juntos na Itália? Exatamente, falei, o cara é bom, o cara é diferente. E aí, sem ver o Pelé, os caras contrataram o Pelé, né? Aí nós chegamos lá, foi uma ginástica na Itália, porque aqui, igual o Pelé falou, a gente não perdia 2, lá a gente perdia 5. Né? A estrutura não tinha. Estrutura, era um time da cidade, jogadores bem baixinhos, e lá a cobrança é muito diferente. Lá o estrangeiro vem para fazer a diferença. Então você tem que fazer 30 pontos, 40 pontos, 10 bloqueios, te cobram, é a sua obrigação, você tem que fazer a diferença, você não está ali para completar. Então teve essa oportunidade, depois eu fui para a França, joguei mais 2 anos, um grande ganho que o esporte me deu foi ter aprendido o italiano e o francês, né? Voltei para o Brasil, dei sequência à minha vida, terminei engenharia, fiz direito e por falar francês, voltei para a França, fiz um mestrado na Sorbonne em direito público, então, ou seja, tudo começou lá atrás, né, no dia que eu passei da roleta ali do Minas. Gostaria de tratar aqui com os dois de um dia que eu tenho certeza que eles vão até arrepiar na hora que eu falar a data aqui. 29 de janeiro de 1985. A final do Campeonato Brasileiro, por curiosidade, de 1984. Foi feito no verão seguinte, logo ali na virada do ano. Esse dia tem uma importância para o livro O Menino que Dormiu de Chuteiras. Um capítulo que eu escrevi do livro chama-se Redes Jogadas. Eu faço uma lembrança, eu tenho uma lembrança grande, que não sei porquê. Esse jogo foi transmitido pela Rede Globo, transmissão ali do Luiz Alfredo, com comentários do Luiz Fernando Lima. Esse jogo, não sei porquê, a gente escutou pelo rádio, eu e meu pai. A gente estava numa praia do Rio de Janeiro, ao norte do Rio de Janeiro, chamada São Francisco. Imagino que ali não devia ter uma boa estrutura, a televisão não devia estar pegando. E a gente foi para o carro para ouvir Ondas Curtas, aquele som que aparece, some. E a gente procurando aqui alguma rádio de Belo Horizonte, e a gente encontrou uma do Rio, e a gente ficava navegando ali para ouvir esse jogo. Vocês não imaginam a emoção que era. Para falar a verdade, os narradores da época, eles não estavam muito acostumados a narrar voleibol. Eles pegavam narradores de futebol para fazer essas narrações, eles não tinham tanto hábito. E eu lembro que quando eu ouvi o barulho da torcida, era fria, era ponto da Atlântico ou Boa Vista. Quando ficava um período mais em silêncio, eu falei, o Minas está fazendo ponto. Então eu gostaria de tratar desse jogo. Foi o maior jogo
da vida de vocês? Esse jogo foi importantíssimo, que abriu as portas para a equipe do Minas e também nos deu confiança, né? Eu lembro que aquecemos, né? Antes de entrar no jogo do primeiro set, né? Tinha nós 6 jogadores no fundo da quadra, do outro lado da Bradesco, mas só que tem do outro lado dezenas de repórteres fotografando, né? Ninguém acreditava em nós. Do nosso lado só um jornalista, o Antônio Melani, né? Tirando foto e tudo, né? Então, e a gente cabisbaixo. Então é um momento que eu lembro, né? E o segundo momento, a gente estava perdendo de 2-0, né? E esse jogo tinha 500 torcedores nossos. 500 torcedores no meio de 10 mil, não é quase nada, né? Então, 2-0, o Som pediu um tempo no terceiro. A chance de vocês sobressair a nível nacional é agora. Deu uma dura na gente, nós voltamos, ganhamos o terceiro set, atropelamos o quarto set. No quinto set, 11-6 para nós, né? 11-6, aí começou a roubalheira. Bola que tocava no bloqueio, os bandeirinhas dava fora, tá? E aí os caras chegaram 11-10 mais ou menos, ou 11-11, né? O Som pediu um tempo e a gente ansioso, pá, é agora, nós temos que ir no grito, pá. Voltamos, né? Voltamos pro jogo, fizemos 14-11 e depois uma bola de cheque, Zé Eduardo matou, fechamos de 15-11 ou 15-12, né? Então, esse jogo para mim, sempre que me perguntam, eu falo que esse foi um dos principais jogos, né? Principalmente a equipe toda e individualmente para mim, que eu tenho um scout lá que o Luiz Fernando Lima fez, né? O índice de ataque meu nesse jogo foi 89%, altíssimo, né? 89%, a cada 10 bolas praticamente eu virava quase 9 ou 8, né? Então foi esse jogo é o jogo mais importante, que a partir desse momento nós passamos a acreditar em nós e os adversários começaram a respeitar a nossa equipe. De novo Manata, a largada, Pelé desviou, Henrique, Pelé vai, bate no fundo, a defesa de Martins, agora Rui, bate fora! Bate fora, é o 13º ponto, está chegando perto o time de Minas. Uma virada espetacular, faz 13-9 agora no quinto set. Tá demais esse jogo, tá maravilha. Helder, saque é dele ainda, 13-9 Minas. Lá no fundo Castellani, Bernardinho chama Rui, bloqueio duplo, 14º ponto. O 14º ponto de Minas, está perto de uma vitória espetacular. Eu tenho certeza que Minas Gerais está sacudida nessa hora. 14º ponto de Minas, 14-9, não acabou ainda. 14-9, o jogo não acabou, a Atlântica está acima. Agora no saque, Zé Eduardo, 14-9. Vai buscar o ponto da vitória. Saiu do levantador, agora ficou mais fácil. Bernardo bateu fora, ganha Minas! Vitória espetacular de Minas! 15-9 o Minas no quinto set. Vencendo 3-2, uma vitória que vai... Eu gostaria de fazer uma contextualização dessa época. O voleibol, a partir da Olimpíada de Moscou, em 1980, teve uma mudança na legislação do Conselho Nacional de Esportes, em que permitiu-se a entrada de clubes empresa. Aproveitando dessa mudança, formaram-se 2 equipes que eram a base da seleção brasileira. A Atlântica Boa Vista, Bradesco Atlântica Boa Vista e a Pirelli. Os 12 jogadores da seleção jogavam lá, exceção ainda com o Renan, que era do sul brasileiro. Isso. E a Pirelli tinha sido campeã em 82 e 83, a Atlântica em 81. Quando teve a final de 84, nada mais natural que se pensasse que a Atlântica Boa Vista, como estava na final com o Minas Tênis, que seria a campeã brasileira.
Eu gostaria de tratar aqui com o Alberto de um jogo que eu acho que foi importantíssimo, que foi o jogo da fase de grupos, a primeira vitória do Minas em jogo oficial sobre a Atlântica Boa Vista em Ribeirão Preto. Essa foi a virada de chave. É sempre bom a gente ter esse contato com quem entende, quem acompanha, né? Ele fica ali humilde falando que é dentista, mas ele é um repórter craque, né? Porque ele conhece o assunto. Eu concordo plenamente com você, porque o que aparece é igual essas fotos que a gente vê no primeiro, segundo, terceiro, né? E embaixo o que teve que ser feito para chegar ao pódio, né? Dando uma contextualizada mais ampla, igual o Pelé falou, quando o Som chegou, se uniu Minas e Atlético, né? Que eram sempre terceiro e quartos ali no cenário nacional. As finais eram sempre Bradesco, a época Atlântica e Pirelli, e a gente ficava ali, fazia jogo duro, mas nunca ganhava. Nós fizemos nesse ano de 84, que era o ano olímpico, né, que eles treinaram, conquistaram bravamente a medalha de prata, nós passamos o ano inteiro nos preparando para o Campeonato Brasileiro. Nós fizemos uma viagem à Europa, em 30 dias nós fizemos 32, 35 jogos, era mais de um jogo por dia. E era essa coisa que eu acho que foi o grande diferencial do Som, da mentalidade, né, da concentração, do mais aguenta, né, aquele treino que você ultrapassava os seus limites. E esse jogo de Ribeirão Preto, eu acho que foi a grande virada, porque foi quando a primeira vez que vencíamos jogos amistosos, mas em uma competição oficial, a gente conseguiu ganhar. E essa vitória nesse momento foi fundamental, que a gente jogou a Atlântica para fazer a semifinal com a Pirelli. E nós fomos fazer a semifinal com a Fonte, que era também uma surpresa e tudo mais. Ou seja, mesmo sendo surpresa como nós éramos, nós perdemos lá de 3-1, lá em Campinas. No saldo de pontos. Exatamente, perdemos lá de 3-1, fomos jogar aqui e ganhamos de 3-1, só que nós ganhamos um set deles de 15-1. Então, ou seja, o nosso set average ficou bem favorável. Então eu concordo com você, aí foi o momento, né, que além da gente se firmar, a gente fala, poxa, a gente ganha, a gente pode ganhar, a gente ganhou, né? Foi um 3-2, foi uma batalha lá na Cava do Bosque, né? E aí a gente saiu da semifinal, que eles se mataram, né? E aí nós fomos fazer a grande final, jogamos no Mineirinho, ganhamos 3-1, que nos poucos esportes que enchiam um estádio daquela dimensão. Fomos para o Rio, tomamos uma lavada, um 3-0, igual o Pelé falou. Na final eles já estavam tirando fotos de campeões, né? Eles realmente ali, depois com a vitória, falou, aqui dentro, estamos dentro de casa, já ganhamos, vamos ganhar de novo. E aí nós surpreendemos. Porque se parar para pensar, Alberto, os 5 sets jogados seguidos no Maracanãzinho, eles venceram. Os 3-0 do segundo jogo, mais os 2-0 do terceiro jogo. Então o moral deles estava lá no alto. Sim. Como é que vocês arrumaram forças para mobilizar? Uma virada histórica. E é aquilo que o Pelé falou, né? Que chegou no segundo set. Eu lembro do Cacau. O Cacau falou, pô, gente, nós vamos perder de novo. Eu falei, pô, não podemos, né? E aí começamos ali aos pouquinhos, remando, né? E o time do outro lado era mais do que a seleção. Igual o Pelé bem citou, tinham ali 2 argentinos craques de bola, né? Tinha o Martins e o Castellani, né? Tinha treinados pelo Vanson na Exatamente, que tinham sido medalhas de bronze no Mundial de 82. Então eu acho que ali foi uma conquista muito grande que abriu as portas, igual o Pelé falou, né? Nós fomos convocados, eu e ele, para fazer um jogo amistoso em Maceió contra a seleção dos Estados Unidos, mas aí é um outro capítulo que eu deixo para você. Certo. Antes de entrar nesse jogo de Maceió, nós temos que falar do coreano Yang Vanson. Ele, imagino que tenha sido o comandante que agrupou, uniu, deixou o grupo focado para só praticar voleibol. Eu imagino que ele deva ter muitas histórias inusitadas, treinos diferentes. É isso mesmo, Pelé? Sem dúvida, quando o Som chegou, ele mudou o conceito do voleibol brasileiro, né? A equipe nossa fazia ginástica olímpica, né? O pessoal até gozava. Pô, imagina Pelé, esse negão aí,
com maior cor-de-rosa. Colando, entendeu? Eu peguei essa declaração sua da placar de 24 de fevereiro de 86, quando vocês foram bicampeão. Fala aqui, ó. Pelé, no começo o pessoal perguntava se eu ia colocar uma malha cor-de-rosa. Então realmente, mas foi muito bom, por quê? Porque a gente fazia ginástica olímpica, tinha muita flexibilidade e força, né? E o som, tecnicamente, eu acho que até tecnicamente não acrescentou muito, mas na parte psicológica foi um gigante, né? O que o Alberto comentou, a gente sempre chegava terceiro, quarto. Então, ele colocou na nossa cabeça que nós poderíamos chegar em primeiro, né? E aquele ditado que ele falava, mais aguenta é treinar mais, com mais determinação. E nós conseguimos conciliar isso, né? E essa força de ganhar, né? Então, realmente, essa parte psicológica, você vê aquele jogo no Maracanãzinho, né? A partir do terceiro, quarto set que nós começamos a crescer. Por quê? Porque a gente treinava com som, não era 2 horas não, 4 horas consecutivas. A gente até brincava com ele, o som, vou ter que trazer a marmita para o treino, né? A gente tinha que trazer uma fruta, alguma coisinha, porque treinava 2 horas, 10 minutinhos, lanchava rapidinho, e mais 2 ou 3 horas. Já chegou a época de estar tendo 5 horas consecutivas. E aquilo realmente fortaleceu o psicológico e o físico. No Maracanãzinho, lá a partir do terceiro, quarto set, a Atlântica caindo e nós estávamos subindo. Um depoimento aqui do menino que dormia de chuteiras ouvindo o rádio lá no carro do meu pai. Quando estava caminhando, vocês caminham mudando, né, de um set para o outro, de local, o repórter perguntou para o Vanson. Ele falou, nós vamos vencer pelo preparo físico. Foi o primeiro eu acredito da história do esporte. Não, tá certo, e realmente ele nos fez acreditar, né? Então, falando do som, o som realmente foi um fenômeno no Minas Tênis Clube, depois foi para a seleção, mas para a seleção não deu certo porque os atletas não acreditavam nele, igual nós acreditávamos, que eu falei com você. A piscina cheia, vazia ali, se ele mandasse a gente pular, nós do Minas pulávamos, porque a gente sabia que não ia machucar. Mas chegou na seleção brasileira, o Xandó, Renan, Montanaro, William, não acreditavam, né? Inclusive o Renan, na seleção, eu batia bola com ele, era bate-bola, muito meu amigo, né? Ele falou comigo um dia, Pelé, eu não sei como que vocês foram tricampeão com o som, com esse treino dele. Mas aí eu falei, Renan, fomos tricampeão por causa do grupo. Ele fortaleceu o grupo e nós acreditamos. Então, a partir do momento que um técnico, um gestor, né, a equipe não confia nele, não vai dar em nada. E nós confiávamos. Por isso que nós chegamos. O Alberto, eu li na placar aqui, fica até difícil de acreditar, alguns treinamentos. Cigarro aceso perto da pele para fluir melhor o sangue ali nas luxações. Vocês passaram por isso? O som ele tinha uma mística, né? A mística do oriental, do coreano. Então tinha certas coisas que a gente, igual o Pelé falou, a gente olhava assim, mas o povo ia. Então ele vinha ali sem entender nada, né? Numa de acupuntura, né? Aquela coisa que coloca os pontos de calor, né? E muito lá esse negócio. Teve o Mário, teve o Renato, mas eu acho que isso aí era meio coelho da cartola que ele tirava mesmo. Sim. Viu alguém fazer, era lá do país dele, e ele entrou meio nessa. Mas a questão, uma coisa que eu gostaria de destacar, exaltar e sempre agradecer pela importância que teve, é a do Minas Tênis Clube, né? A estrutura que sempre deram pra gente. Né? Nós sempre tivemos do bom e do melhor, né? Tivemos preparação física, tivemos setor médico, tivemos tudo aqui dentro. Então esse foi um diferencial que nos permitiu nos exprimir no nosso máximo, né? Eu acho que essa foi um diferencial da equipe e o que o Pelé falou, a questão do grupo, né? A gente chegou e é engraçado isso, né? Porque fazendo uma comparação, você vê os jogos da Seleção Brasileira de Futebol, você via eles indo lá para a final da Copa de 2002,
o Ronaldinho, pô, tô com o pessoal no pagode, no oba-oba, aquele negócio. A gente ia pro jogo, dentro do ônibus, caladinho, todo mundo mentalizando aquilo que tinha que fazer, a passada, o posicionamento, a jogada do adversário, e isso dava resultado. Né? Na hora do jogo você já estava com aquilo condicionado, você não tinha que pensar para fazer, porque você já tinha pensado antes, você fazia quase que automaticamente, por reflexo. Então acho que essa parte da preparação psicológica e a mudança, a profissionalização, por assim dizer, porque antes a gente treinava só um período, a gente treinava de 5 às 7, de 8 às 10, né? E todo mundo trabalhava e tudo mais, então virou uma coisa profissional. Começamos a treinar 2 períodos, treinava de 11 a 1 e à noite treinava de 5 às 8, né, 5 horas por dia. E tinham dias, igual o Pelé citou, que sexta-feira, que é o dia que todo mundo quer sair com a namorada, quer se divertir, ele marcava o treino de 5 às 10. Esse cara é maluco. Ele proibia a entrada de namorada nos treinos também, né? De 5 às 10, e aí ele explicava depois, falou, o negócio não é vocês ficarem aqui malhando 5 horas, é vocês terem um mental, e isso é muito foi inteligente, vocês terem um mental, porque o que acontece? Você tem que treinar a mais para quando você for jogar um tempo menor, você tá 100%. Então, ou seja, se você vai jogar um jogo de 3, você tem que ter um mental que aguente 5. Então, no meio do treino parava, a gente jogava 10 minutinhos de futebol, aí fazia um exercício, voltava para o jogo, voltava para o treino, fazia... Mas era essa coisa de você suportar estar ali, né, naquela pressão. Então, se você tem uma pressão maior, você, quando tiver um tempo menor, você vai concentrar nesse para ter um resultado de alto nível. Voltando ao cigarro, né? Torcia o pé, ele ia com o cigarro. A dor, Ele mesmo? Ele mesmo. Então a dor do queimado era maior do que a dor da torção. Aí você esquecia a dor da torção, entendeu? Dava aquelas cheio de bolha. Então, inacreditável. É inacreditável, né? A dor da torção, da contusão passava, mas do queimado ficava. Era mais forte. Eu faço no livro do Menino que Dormiu de Chuteiras uma analogia do coreano Yang Van-son com... Você sabe qual o filme que fazia sucesso naquele verão de 85? Karate Kid. Eu faço uma analogia com o Sr. Miyagi, que treinava lá o Daniel San, aqueles treinos mais encerar chão, limpar o carro, e eu faço uma analogia é o modo asiático de pôr a disciplina, pôr método, para realmente a pessoa estar apenas para aquela prática esportiva. Pois bem, existem algumas polêmicas dessa final no Maracanãzinho, do título de 84, em que eu já ouvi dizer que quando o Bradesco fez 2-0, puseram o troféu na mesa de cronometragem. E outra questão também foi que quando vocês venceram, o capitão da equipe era Henrique Bastos. Henrique Bastos. O Nussmann desceu, queria entregar logo ali o troféu, estava meio bravo com a situação. E o Henrique Bastos falou, não, pera aí que nós vamos dar a volta olímpica, segura aí. Deram a volta olímpica, comemoraram, não tiveram pressa. E é verdade que ele se falou, se quiser vocês podem ir embora, deixa as medalhas aí que a gente mesmo faz a festa? Não, realmente eu lembro desse momento, né? Acabou o jogo, o Nussmann, vamos formar ali para entregar a medalha, e a gente vibrando, né? O Henrique não tem papa na língua, né? Chegou e falou, não, ô presidente, pode deixar na mesa, nós vamos dar a volta olímpica e depois nós pegamos. Aquilo o Nussmann tremeu de raiva, né? Então realmente é fato. Você acha que prejudicou uma possível convocação do Henrique Bastos para a seleção na época? Não, convocação não, mas o Nussmann já tinha uma pré-indisposição contra o Minas Tênis Clube. Que as empresas Bradesco e Pirelli que bancavam o voleibol brasileiro, né? E o Minas era o único clube. Então realmente o Nussmann sempre teve preferência pelas empresas e Rio e São Paulo. Que foi um momento que o som se perdeu. Porque foi a primeira vez que Minas teve o controle do voleibol brasileiro. Né, que tinha um técnico com jogadores, porque era sempre o técnico da Pirelli ou o técnico do Bradesco. E eu acho que o som se perdeu um pouco, entrou na patota dos caras, né, e acho que é aí que ele se perdeu na seleção.
igual o Pelé falou, a gente acreditava nele, eu acho que ele começou a abrir o leque das pessoas nas quais ele acreditava, e aí ele se perdeu. Em 87, né? 87. E é engraçado, né? Porque no esporte tem um negócio, a tal da estrela. O sujeito tem que ter estrela, não adianta. O Som fazia umas substituições, ele ia fazer uma substituição e ia colocar o Robson de 2,2 m, para substituir o Henrique na rede. Só que ele errava o momento e o Robson entrava no fundo. Aí o Robson fazia 2 defesas que nunca fez na vida. Aí chegava, substituiu o Robson, fez 2 bloquinhos no Badalhoca lá no Rio de Janeiro, matou o Badalhoca, melhor atacante do campeonato. Então o Som era um cara de estrela. É verdade que o Luiz Aimar era assistente na época. Ele cornetou ali com o Pacome de uma mudança da rodada do time. E o Vanson não ficou sabendo disso? Não, no terceiro set, que normalmente o técnico dá a prancheta pro assistente para ele fazer a formação, né? Então o Pacome ali, né, em conversa com o Luiz Aimar ali, eles decidiram, vamos dar mais 2 rodízios, né? Aí deu uma mexida na equipe e desconcentrou um pouco lá. Realmente é... Porque no vôlei a gente fala assim que a rede casou. Ou seja, não está virando. O atacante casou com bloqueio, o trem não vira. Então, ou seja, eu estou atacando e não estou passando. Então, vamos mudar esse encontro, né? Em vez de eu casar com esse jogador, vamos descasar para ver se vira. E foi o que aconteceu. E era uma coisa que um técnico que passou aqui, que fazia muito, que na minha opinião foi o maior que eu tive a oportunidade, né? Que era um cara que era um craque no banco, esse era genial, era o Carlos Feitosa. E ele estudava, todo o set ele falava, olha, eu vou mudar, vou esperar ele vir atrás de mim, agora eu vou mudar para tirar o pior bloqueio nosso do melhor ataque deles. Então no caso era o Mário Marcos, para o Mário Marcos não bloquear o Pelé, não bloquear o Badalhoca. Então são estratégias que hoje tem essa coisa do computador que é tudo mastigado, mas naquela época tinha uns que se sobressaíam. Perfeito. Agora nós vamos fazer uma dinâmica aqui, que o Pelé contava que na época dele, depois dos treinos, ele fazia umas apostas. Fazia aposta com quem? Com a galera, com o Helder? Eu tô fora, eu não vou mandar a bola e passar vergonha, não. Ele jogava a bola na cesta de basquete, é isso? Realmente, quando acabava o treino, ele mais num tom de divertimento, né, para descontrair, né? Eu, o Helder, o Henrique também muito competitivo, né? A gente, da linha dos 3 aqui, desse lado, a gente pegava a bola de vôlei e lançava na cesta. Então eu cansei de ganhar jantar do Helder e do Henrique nessa brincadeira. O Elberto não topa aqui um desafio aqui agora, não? Na brincadeira, na esportiva. Vamos, a gente tá aqui pra passar vergonha. Eu só não vou porque eu não tenho força pra jogar bola lá. Vamos lá, Chileno, vamos comigo. Hoje o braço, mexe o braço. Vai dar uma bursite aqui à noite, vai ser um trem de noite. Aí vocês podem escolher um lugar de repente mais próximo. Mais próximo, né, Pelé? Me dá um mole aí. Da linha dos 3 do outro. Aqui da linha dos 3 do outro. Da linha dos 3? Aqui de lá. Essa aqui. Aqui da linha dos 3 é mole. É mole? Olha lá. Aquecer? Vamos passar para aquecer. Aquecimento aí. Pô, louco, velho. Deixa que eu fique lá e pego a bola lá. Opa! A direção já jogou um pouquinho. Aí lá que você for filmar, tá, né? Então vamos lá. Daqui a pouco o braço cai. Pode ir? Oi. Acabou a brincadeira. Essa você não valeu não, né? Olha lá. Tá vendo? Já perdi um jantar. Tem jantar hoje. Olha lá. Ó, Mais uma bola pra cá, aí, ó. Mais uma pra cá. Olha lá. Olha lá. Daqui mesmo? Vamos do meio, vai de cá que vai dar certo. Vou pegar mais cedo aqui, tava treinando. Ih, agora foi, Elba. Aí, ó, tá bom. Muito bom. Aí, ó. Aí é o seguinte. O Pelé, Alberto, vamos pôr umas regras aqui. O Pelé, ele venceu o desafio, acertou uma cesta. Então ele vai ter a possibilidade de não ser... Eu vou simular um quadro do Raul Gil. Você tira o chapéu, não tira o chapéu, aqui vai ser boné
Tá? por causa da Ok. questão esportiva. Certo. Então o Pelé, se ele tirar um boné que ele achar que ele pode passar para você. Me passar a fria. Se você quiser fazer. Vamos lá. Vamos fazer. Tá? Fique à vontade aí para tirar o boné. Ó, vou pedir para que não tire esse daqui, porque Surpresa. são 4 para cada. Vamos lá. Renan Dalzotto. Renan Dalzotto, tira o chapéu, porque é parceiro de seleção brasileira, amigo particular, e é um cara que eu gosto muito. Estou na torcida para que ele recupere e volte na seleção brasileira e vá à Olimpíada. Elberto, por favor. Vamos começar de cima para baixo. Bernard. Bernard foi um dos maiores jogadores que o Brasil teve, era muita habilidade, craque de bola, né? Fazia diferença, era um cara diferente, que carregava o piano. Agora chegou um momento que ele se lançou na política, e eu acho que não são duas coisas que casam muito, né? A atuação dentro da quadra e essa atuação extra-quadra. Então aí eu acho que a atuação dele na quadra, ele se prejudicou um pouco em relação a isso. Mas sem dúvida nenhuma foi um dos grandes atletas da seleção brasileira, criou o Jornada das Estrelas, né, que foi uma marca, né, um diferencial no voleibol. Então tira o chapéu pro Bernard. Bacana. Pelé, mais um chapéu. Um boné. Vamos lá. Yang Vanson. Esse é fácil, né? Esse foi o mestre, né? Realmente aprendi muito com ele, e os valores que ele me passou, realmente hoje eu passo para os meus alunos da minha escola de vôlei Pelé e para os meus amigos. Realmente tiro o chapéu. Vou mudar um pouco aqui a dinâmica. Marcelo Mendes, não conheço pessoalmente, mas os títulos, né, as conquistas falam por si só, né? As conquistas vêm antes do personagem. É um profissional diferenciado, né, pelas conquistas, pela mentalidade, e de ter se imposto e logrado o êxito num país estrangeiro, né? Porque igual eu e Pelé, nós jogamos no exterior e não é fácil. Então é um cara multicampeão que elevou o nome de Minas, do Sada Cruzeiro, e só deixou títulos e boas lembranças. Tiro o chapéu para ele. O próximo Pelé. Este Carlos Arthur Nussmann, né? Esse em alguns momentos, né, o voleibol chegou ao nível que está hoje, graças a ele, que ele teve a mentalidade e a visão profissional, né? Aí eu tiro o chapéu nesse momento, né? Mas no momento, como dirigente da CBV, né, que priorizava Rio e São Paulo, né, realmente esse eu não tiro o chapéu. Então retorna o chapéu, por favor, lá do Alberto. Mais um. Kurt Kirley, né? O maior de todos. Você considera o maior jogador de todos? Maior de todos. Por quê? Porque a época que eu jogava tinha o Carlos Feitosa, e a gente jogava contra Bradesco e Pirelli, que era uma base da seleção, e o Feitosa falou: não tem nenhum campeão mundial, não tem nenhum campeão olímpico, os caras são iguais a gente. Isso antes de 84, Feitosa foi aqui no 81, 80, 81, os caras são iguais a gente. O cara multicampeão, né, mundial, campeão olímpico, e tem uma coisa que, se não me engano, é o único que teve medalha olímpica na quadra e na areia. Campeão do vôlei de praia. Então, ou seja, é um cara diferenciado. Não é aquele, cheguei a jogar contra ele, o Pelé também, não é aquele que você vai falar, poxa, o cara é um animal, o cara, ninguém pega ele no bloqueio, ou ele bloqueia demais. Mas é um cara completo que não erra. Era mais difícil bloquear, talvez, até o Pat Powers, né? Com certeza, agora que está tendo essa retrospectiva aí, né, da final de 84, o Pat Powers, poxa, eu vi aquela época, depois nunca mais vi. O cara era um animal, era imparável, né? Mas é o cara que era o líder, que controlava o time, que não errava, que fazia a defesa, que fazia o bloqueio no momento certo. Então, para mim, o melhor de todos. Tira o chapéu. Mais um, por favor, Pelé. Vamos lá. Bernardinho, né?
Bernardinho, tira o chapéu, companheiro de quarto várias vezes na seleção brasileira, é uma pessoa, né, trabalhadora, né, operária, que trabalha o dia a dia, e não tem o que dizer, bicampeão olímpico ou tricampeão olímpico, ganhou mais de 12 ou 15 títulos da Superliga. Então esse aqui... Os maiores vitoriosos do vôlei brasileiro. O maior vitorioso do voleibol mundial. Então, tira o chapéu porque é um cara trabalhador e honesto. E o seguinte, além de ser honesto, ele ajuda a fomentar o esporte para os mais vulneráveis. Bacana. Oh! Come! Não, esse é o mais querido. Né? Aquele era o melhor de todos, esse aqui é o mais querido. Pacome a gente se trata como meu particular amigo. Pacome é um cara leal, um cara fiel, um cara de coração, me ajudou demais na minha vida esportiva. Né? Eu tive momentos ali bem complicados, inclusive dentro da seleção brasileira com o som. O Pacome me ajudou demais. Era um cara que sempre foi, continua sendo amigo de todo mundo. É uma resenha nota 10, é um coração sem limites, é o mais bacana. É o papo 10. Que bom. Complementando o Pacome, o som não teria o sucesso, Com certeza, tá? Se não tivesse o Pacome como assistente técnico. Porque os pepinos, os problemas, caía para ele e ele resolvia. Temos aqui um último boné. Ah, não, esse é o já boné que não foi retirado. Eu ainda tenho aqui uma última surpresa para vocês, que eu vou deixar aqui uma lembrança. Que maravilha! Então, eu quero dar 2 quadros para vocês. Este aqui, no meu livro tem 2 capítulos do vôlei. Um que é o do... Você conhece esse camisa 7 aqui? Vagamente, a camisa, né? Aqui, ó. Ele subia pouco, né? Subia o quê? Mais de 1 metro? 1 metro? 1 metro. 1 metro é coisa pra caramba, hein? 2,50 vai custar 3,50. Pois é. Tem esse aqui, tem uma frase do capítulo do livro aqui. Aqui a questão do rádio que eu te falei. Isso aqui foi feito, essas ilustrações foram feitas pelo Raro de Oliveira, que é um artista de Curitiba. Fez belas ilustrações. E essa outra que pode ficar, Pelé? Essa outra aqui é uma imagem da rivalidade que tinha no vôlei dos Estados Unidos contra a União Soviética. Simula aqui um encontro das naves Apollo e Soyuz no espaço, que teve em 1975, os 2 comandantes cumprimentados no espaço. Então foi muito bacana também. Esse é para você. Meu também? E aqui eu tenho aqui pro Alberto também. Eu vou ter que levar, um do Pelé para casa. Você vai ter que conviver com o Pelé em casa mais ainda. E mais um instantinho aqui, um boné do menino que dormia chuteiras para cada, tá? Beleza. E aqui, gente, acompanhe que tem esse quadro maior aqui, do capítulo Redes Jogadas, do O Menino que Dormia de Chuteiras, que é essa imagem fantástica aqui do nosso craque Pelé, que eu vou fazer um sorteio nas redes sociais. Então vocês acompanhem que em breve eu vou fazer esse sorteio. Gostaria de agradecer imensamente do tamanho de vocês. Fiquei aqui, eu já sou conhecido como baixinho. Aqui eu fiquei desmoralizado na altura, mas você não sabe o prazer que é como ídolo que vocês são para mim, de ter esse prazer de contar esses momentos aqui fantásticos do Minas Tennis. Muito obrigado. E eu repito aquilo que eu falei, a gente só existe hoje no imaginário das pessoas, né, graças a pessoas como você. Eu que te agradeço, te parabenizo aí por essa coragem e essa aventura, né, porque a sua formação original não é no jornalismo, é um dentista, deve ser brilhante, mas te agradeço a oportunidade e te elogio, realmente foi um momento delicioso. Muito obrigado. Eu também agradeço e parabenizo pelo belo projeto, né? E o seguinte, já dei entrevista a dezenas de repórteres profissionais. Nenhum deles sabe da história a fundo como você. Obrigado. Então, parabéns aqui. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Que Deus te abençoe nesse projeto aí. É uma honra nossa poder participar desse projeto. Muito obrigado.